Nada. Se você vir alguém, você me avisa. Eu escolhi português.
Olá. Olá, Marli. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo bem. Louvado seja. Tá gravando, Carlos? Tá Tá gravando. gravando. Tá bom. Olá. Oi, Dona Clara. Oi. Fui arrumar o ventilador, tá um pouquinho longe. Tá calor. Eu não sei aí, mas aqui tá quente. Aqui tá quente. Tá quente também. Porque vocês moram mais no alto, né? A gente sempre deduz que no alto é mais ventilado. É, mas ainda assim, esse tempo chove, mas vem quente, né? É. Qualquer parada de chuva. Aí tá tendo muito mosquito, porque aqui tá tendo tanto mosquito, gente. Tem bastante. Tem bastante. É a época deles, né? É. E olha que eu tenho tela na casa inteira, Não adianta. mas na porta da sala não tem como pôr, entra pela sala. A gente dá uma vacilada, esquece uma porta aberta, uma janela aberta, pronto. É. Aqui também tem um pouquinho de besouro. Aqui também. Besouro, formiga. Formiga. Chega. Ai, gente. Olá, Ô, Lu. Boa Lucélia. noite, Lulu. Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. O Carlos, Oi. o Mantovani passou um veneno pra gente que não faz mal para os cães, viu? Opa, Olha. qual é? Depois eu coloco para você lá. Por No... favor, por favor. Inclusive, o cachorrinho da vizinha aqui pegou carrapato, ela deu banho com esse veneno. Olha. Passa para nós, por favor. Porque nós temos esse bichinho aqui que lambe tudo que tem na frente. Sim, mas não faz mal para eles. Uhum. Nossa. Inclusive, ela falou para mim que pegou carrapato e que ela ficou desesperada, porque ele é peludinho. Uhum. Aí, ela foi no Mantovani e ele passou esse veneno, né? Sim. Uhum. E Olha. aí eu estou usando aqui em casa. Eu passo primeiro vinagre e depois eu passo esse veneno. Uhum. Tá dando certo, Eliane. Ai, Reduziu bastante. e aqui tem bastante também. É. Mas depois eu coloco para vocês. Coloca lá. Por favor, bota lá. Bom. Marli, Só você vai. vai fazer a prece inicial também? Faço, não tem problema não. Então, a Marli faz a prece inicial do Evangelho, eu faço o livro dos Espíritos, a Lucélia as vibrações e a Eliane faz o encerramento. Uhum. Certo. Então vamos começar, né? Porque já é 18 horas, espiritualidade nos aguarda. Isso. Então vamos serenando nossos corações, vamos tranquilizando nossas mentes, vamos doando aquilo que nós temos de melhor
em forma de vibração, em forma de energia, agradecendo a Deus por mais esse dia de estudo, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, agradecendo a espiritualidade, a amiga que está sempre conosco, agradecendo o nosso mentor individual, que nos acompanha em nossa jornada, que nos fortalece, que nos intui sempre no caminho certo. E vamos dizer a Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, para que Ele possa nos auxiliar a compreender as leis divinas. E Ele possa nos fazer entender o Evangelho de luz. Que Ele nos ajude, nos ensina a aplicá-lo em nossa vida, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Que o Mestre Jesus, que nos conhece tanto, possa nos ajudar, através dos seus ensinamentos, a corrigir nossas falhas, dando-nos força, coragem para sermos humildes, para mostrar o caminho do bem, o caminho da persistência, a fim de evitarmos o desânimo, o caminho da caridade, para evitarmos o egoísmo. Com muito amor, possamos dividir com todos os benefícios recebidos dentro da nossa jornada. E assim damos início ao Evangelho. Que assim seja. Nós ainda estamos no... Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? É o capítulo 16, o item 12. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouco importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver atividades que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto não se trata quase sempre senão de vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade e vos entregar ao excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se aflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita, de sacrifícios e de mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, pois, realmente que vós será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez e o orgulho são os móveis, quando que negligenciais cuidado com o vosso futuro, assim como deveres da solidariedade fraternal imposto a todos os que gostam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram os únicos objetos de vossa solicitude egoística, por ele que morre. Haveis negligenciado o vosso espírito que viverá sempre. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se fez seu escravo. Está aí o objetivo da existência de Deus vos havia dado? Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, vamos tentar aqui
passar o que eu entendi, né? Essa parte que ele fala, né? Quando considera a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais. Aqui o Espírito quer nos dizer que nós nos esquecemos da vida futura. Ficamos focados demais na vida material. E nós que nos preparamos tanto lá no plano reencarnatório, né, para a gente poder vir reencarnar com o propósito de desenvolver nossa conduta moral, né, a gente acaba esquecendo toda essa programação e o nosso objetivo e o motivo pelo qual vivemos na Terra, por que estamos na Terra. Já foi dito em várias vezes que Jesus não condenou o dinheiro, né, mas ele precisa ser usado em prol do progresso do mundo. E nós, que dizemos assim, somos pobres, não somos pobres comparado ao mundo, nós somos entre os 10 bilhões de pessoas aí que têm recursos, nós temos internet, podemos estar aqui juntos, né? Enquanto existe mais de 1,5 bilhão de pessoas em extrema miséria, né? E nós temos recursos, sim, para poder fazer, nos desenvolver enquanto seres humanos aqui na Terra, né? Enquanto jornada. E outra coisa que eu acho importante foi o que Joana de Ângeles disse, né? Que Deus se preocupa mais com o advérbio do que com o verbo. Por que Joana de Ângeles diz isso? Porque o verbo é a ação, mas o advérbio é tudo que a ação representa, né? Então, a maneira com que estamos vivendo, a maneira com que estamos empregando nossos recursos, nossas riquezas. Então, muito nos é aconselhado, tanto pelos plano espiritual sobre isso, nós temos essa oportunidade, né, de saber como nós devemos agir, como nós estamos agindo, como nós já agimos, quanto nós já melhoramos e quanto podemos melhorar enquanto pessoas. Então, não é que a gente não está aceitando a pobreza, não é isso. Nós sabemos que nós temos nossos limites, né? Mas, muito pelo contrário, os estudos sempre nos levam a entender que sempre precisamos buscar melhorias, não só para nós, como para aqueles que estão ao nosso redor, né? E isso é possível, não precisa riqueza, um monte de dinheiro, né? Uma escuta, uma ação, uma conversa, um entendimento já é o emprego do desenvolvimento enquanto humanos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, em saber o que é riqueza e o que não é riqueza, ao meu entender, porque riqueza de dinheiro leva, sim, muitas pessoas a fazer grandes eventos, mas pequenas coisas podem se tornar extraordinárias, né? Pode tornar-se extraordinárias. Isso normalmente vem de pessoas que não é dotadas de tanto dinheiro assim. Então, o Carlos falou numa reunião passada sobre o que o Chico falou, né? Que perguntaram para o Chico Xavier por que né, não dava-se o peixe, não dava a vara, e ele disse, né, respondeu que no Sermão da Montanha, Jesus multiplicou os pães e os peixes para a multidão faminta, para depois aplicar o evangelho, né? Então, sejamos como Jesus,
entendendo aqui cada passagem do Evangelho. Joana de Ângeles também sempre fala para nós, tirar um tempinho das nossas vidas, todos os dias, ler um trecho do Evangelho, né? Para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa ter mais conhecimento, porque o conhecimento salva. Que à medida que nós vamos tomando conhecimento, ciência do que somos, do que podemos ser, nós vamos entendendo que somos apenas administradores desses bens que Deus nos deu. Que nada nos pertence, que quando nós partimos, desencarnarmos, a gente vai deixar tudo aqui, tudo que o Espírito vai levar é o aprimoramento, o desenvolvimento, o amadurecimento que ele adquiriu aqui nesse plano, nessa jornada. Então, muitas vezes nós gastamos tempo demais, né? Pessoas às vezes ficam sem dormir, passa várias noites tentando ganhar somas e somas de dinheiro, né? Mas esquecendo de desenvolver seu lado espiritual, né? Então, o Espírito ainda pergunta, né? Ainda fala que ele considera essa brevidade de vida, né, dolorosa. Por que que ele é doloroso, né? Porque a gente estamos de passagem. Nós só estamos de passagem e em breve a gente vai embora, que não é a nossa morada. Então, nós temos que aproveitar esse espaço, essa oportunidade dada por Deus, porque tudo pertence a Deus, tudo, tudo, tudo. Aproveitar esse empréstimo que Ele nos deu e fazer bom uso de tudo isso, né? Pelo menos foi tudo isso foi isso que eu entendi. Espero ter passado de uma forma que desse para vocês entenderem também. Algum de vocês quer fazer alguma colocação? Será bem-vinda. A gente precisa entender que a gente precisa do dinheiro. Nós não podemos ficar escravo dele. Não. Senão a gente acaba esquecendo das outras coisas, que são as coisas que você falou. Nada que nós vamos levar é material. O melhor carro, a melhor casa, a melhor estrutura dentro de casa, tudo isso fica. O saldo na conta corrente, na poupança, tudo fica. O que você vai levar? O conhecimento adquirido. As atitudes, as ações que você praticou no bem. E também se não for no bem, né? Tudo vai para você. Então, nós não podemos nos tornar escravos do dinheiro. Ele tem que nos servir. Ele tem que ser utilizado para a gente, como você falou, empregar bem. Tanto que o item é o emprego da fortuna, né? Isso. Então, a gente tem que saber utilizar ele. Por favor, Lucélia. Eu queria falar, eu não sei se eu vou saber explicar direito, é que assim, eu no meu caso, eu tenho muita falta de ambição. Eu vejo que as pessoas querem conseguir as coisas, tudo, para mim tudo tá bom. Por exemplo, eu fiquei viúva, o meu pai me acolheu aqui, aí eu fiquei, assim, tudo tá bom, não batalhei para ter um carro, eu não batalho para ter as coisas. Isso também não é. Eu acho que num ponto não é bom também, porque aí não tem as coisas, né? Olha, Lu, eu vou falar. Saber colocar o que eu quis dizer? Eu vou falar para você, até fugindo um pouquinho. Que meus filhos têm, né? Mas eu tudo para mim tá bom. Então, Lu, mas a gente também está aqui na Terra para buscar melhorias, né? Certo. Então, acho que não é bom também. A gente está aqui na Terra para buscar melhorias, por exemplo. Se eu não trabalhar, ter um objetivo, eu também não tenho, eu estaciono na vida, né? E nós não podemos estacionar na vida, gente, não é que nós somos ambiciosos, é que a gente precisa melhorar, por exemplo, trabalhar com objetivo, por exemplo. Um ano passado, eu tinha um objetivo, Lu, comprar um freezer.
Você lembra que eu precisava pôr sorvete na sua casa? Lembro. Então, era muito sofrido eu sair daqui, pôr o sorvete no carro, levar para sua casa, ocupar seu espaço. Então, eu botei na minha cabeça, não, eu preciso melhorar essa situação. Então, eu comecei a trabalhar mais, já que o dinheiro era insuficiente, trabalhar mais, buscar mais freguesia até atingir meu objetivo. Hoje, Lu, eu já não preciso levar o sorvete da sua casa, Certo. porque eu Mas consegui aquele objetivo. Então, assim, é uma melhoria que eu não vou levar, mas é com o suor do meu trabalho. é que nem eu comprei tudo, eu tenho as coisas direitinho, mas eu digo assim, se tem, eu gosto. Se não tem, para mim tá bom. Mas Eu acho eu que essa, gostaria de ver a opinião do Carlos. Então, eu acho não que dá. essa falta de ambição também não é certa. Ó, ambição é uma palavra neutra. Ah, sim. Se Eu eu não expliquei tenho direito ambição essa palavra. porque eu quero crescer, então, pega os jovens, por exemplo. Eles vão estudar, vão se formar, aí começa a trabalhar, vê um cargo maior, estuda um pouco mais, isso está tudo certo. Agora, se ele tem a ambição e vai puxando o tapete de um, tapete de outro, vai derrubando esse lado da ambição, está errado. Então, nós precisamos achar sempre um ponto de equilíbrio. Eu não posso equilíbrio. O que acaba acontecendo? Se a Lucélia é aquela pessoa que não faz, tá tudo bem, não quero saber de nada, cuidado, pode estar entrando num comodismo. É, Se é assim, olha, eu tenho aqui uma geladeira, para mim tá bom essa geladeira, eu não preciso ter uma geladeira 3 vezes maior. No caso eu da digo, Marlene, ela precisava do freezer para poder trabalhar. eu Certo? digo isso. Isso é importante. Então, ela batalhou e fez. Eu sempre preciso olhar para aquilo que está acontecendo. Isso está sendo uma forma de eu não fazer nada, de eu me acomodar? Ou está sendo uma coisa que eu não preciso ter visão? Eu sempre falo assim, não preciso ter o carro do ano. Eu preciso ter um carro de transporte. Ele tem que estar bom, se eu precisar fazer uma viagem, ele está bem. Então, eu não preciso ter um carro de 2025. Ano que vem já vai entrar 2025, vamos comprar um 2025. Não preciso. Então, eu preciso saber esse equilíbrio. Olhar para dentro daquilo que eu faço, e ninguém melhor do que a própria Lucélia, porque ela vai olhar e falar assim, não, peraí, aqui eu estou acomodado, aqui eu preciso mudar. Nessa coisa aqui eu preciso fazer diferente. Não, nessa outra aqui já não. Eu não preciso ficar correndo atrás de comprar cada ano uma coisa diferente para mim. Isso já está bom para mim. Então, sabe, olhar para aquilo que está acontecendo com você, para você entender se isso é uma falta de ambição, uma coisa de deixar de lado, comodismo, ou não, não é. Outra coisa é celular. Você imagina se todo ano se trocar de celular? Vou trabalhar para comprar um celular? Não. Então, eu preciso sempre entender. Eu estou falando das coisas materiais, a gente também olhar na questão da espiritualidade. E, às vezes, você está se dedicando para as coisas espirituais. Aí nós vamos voltar lá no que Jesus disse para Marta. Maria está com o bom caminho. A Marta estava só pensando em limpar a casa. A gente precisa sempre olhar para ver o que está levando a gente a não fazer ou a fazer. Se o fazer é só para se aparecer, está errado. Se o fazer é para ajudar o outro, independente do que se ele vai me dizer obrigado, se ele vai gostar, se ele não vai gostar, mas eu estou ajudando, ótimo. Então, a minha ambição, ela me deixa acomodado? Não é bom. Foi a Marli que contou a história da vaquinha semana passada? Da vaquinha? Que caiu, que jogaram no precipício. Isso. Tem a historinha da vaquinha que jogou no precipício. Exatamente, é isso aí. Nós precisamos Então, pensar. eu penso assim, sabe, Lu? Eu falei da minha história, né? Uhum. Era necessário que eu tivesse um freezer maior para atingir minha demanda, para evitar correr para tua casa, tal.
Então, era um objetivo e uma necessidade. Então, eu fui lutar para atingir esse objetivo, entendeu? É uma, assim, uma coisa desnecessária? Não, não é, Lu. Não é para mim. Para mim, é importante para as minhas necessidades. Então, assim, é uma missão? Não, é um objetivo. Ah, eu acho que eu coloquei a palavra errada, né? Assim, ambição. Não é errada. Não é errada. Porque você tem a ambição, é aquele negócio. A ambição é uma palavra neutra, o que você faz com ela. Eu tenho Isso. ambição e machuco os outros, é errado. Eu tenho ambição e vou fazer bem feito, que nem fez a Marli, tá bom. Eu não tenho nenhuma ambição. Nenhuma na vida. Tá errado, tá certo isso? Não tá. Alguma coisa eu tenho que ter. A ambição, eu preciso ter alguma coisa, senão, o que vai me mover a fazer? Qual é o sentido da minha vida aqui? Exatamente. Eu tenho que ter um sentido para a minha vida. E o sentido não é só acumular bens, como nós falamos no capítulo 16 do Evangelho. O sentido da nossa vida não é só acumular bens. Você precisa ter todos os bens para sobreviver? Precisa. Faz parte do mundo que nós vivemos. Mas eu preciso saber colocar um ponto final na ambição. E dar um pontapé inicial nessa ambição também. Para poder mexer, sabe? Não, deixa eu sair daqui, que essa zona de conforto minha aqui está me matando. Essa zona de conforto aqui não é legal. Por exemplo, sabe, Lu, eu tenho muita dificuldade ainda para entender o Evangelho, para entender o livro dos Espíritos, sabe? Não é fácil para mim. Eu ainda costumo brincar aqui em casa, que eu ainda sou um espírito meio primitivo, sabe? Porque eu comecei a minha jornada praticamente nessa vida espiritual de conhecer, né? Então, eu sou muito, muito pequenininha ainda, muito, estou engatinhando. Mas, assim, eu luto para fazer, sabe? Por que eu luto para fazer? Porque é importante para o meu espírito ter conhecimento, sabe? Se eu disser assim, eu não vou fazer porque eu tenho dificuldade, então eu estou me acomodando. Mas se eu falar, não, eu vou fazer e meus amigos vão me ajudar, então eu estou tentando. Não é isso? Eu já comecei a ler, né, o Evangelho. Ótimo. Eu nem li, agora comecei a ler, só que não estou explicando ainda, mas já comecei a ler. Não, É um você viu passinho como de cada vez. um passinho de cada vez. Eu tenho muita dificuldade também, Lu. Eu tenho dificuldade de explicar, eu tenho que ler várias vezes, mas assim, eu não vou deixar de tentar fazer, entendeu? Porque meu objetivo é crescer, desenvolver como pessoa, o meu espírito, entendeu? Então eu preciso continuar. Então eu acho que é isso, não é uma missão, não. É uma busca, um objetivo. Capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, Kardec fala que nós temos duas coisas, vamos dizer assim. Primeiro, espírita, amai-vos. Isso. Segundo, espíritas, instruí-vos. A instrução, como a gente diz, não é só a formal, não é só a nossa aqui. A nossa é uma instrução formal. A gente se reúne todo sábado para estudar. Oportunidade que você tem dentro da sua casa de pegar um livro, de consultar a internet, seja pelo celular, seja pelo computador, vai lá no Google. Mas eu tenho que... Google, nós temos que tomar cuidado, porque não é só coisa boa que aparece, né? Então, mas a gente tem que buscar. E isso é um estudo informal. Eu busco aquela matéria exata, vem um monte de opções, eu vou ler, eu vou tentar entender. Bom, essa lado informal também existe a instrução. Tanto que a Joana de Anjos, ela fala, se a gente puder todos os dias, pelo menos na parte da manhã, principalmente que o nosso cérebro está bem tranquilo, se a gente puder ler um trecho do Evangelho,
você vai ver que seu dia vai ficar diferente. Então, eu estou começando a fazer isso. Você sabe que, assim, eu estou ficando mais calma. Sabe, tudo bem que eu estou tomando medicamento também, né? É, Mas, assim, eu estou me sentindo melhor com as leituras de manhã, ler um trechinho, não precisa muito. Então, acho que isso a gente vai adquirindo o hábito, né, Carlos? exatamente, é de golem Vai em golem. adquirindo o hábito da leitura, vai se explicando, eu vou me explicando, sabe, Lucélia? Ó, Marli, você leu isso, o que que o Espírito quis dizer? Né? O que a espiritualidade quis te passar? Aí eu vou raciocinar. Aí eu não contente, eu ligo o Google, ouço alguém dizer, sabe? Vou pesquisar, até para ver se bate. É assim que eu vou aprendendo, vagarosamente. É como diz Eliane, um passinho de cada vez. É isso aí. Exatamente. Gratidão, viu? Por tudo. E agora o Carlos, né? Agora podemos falar então Podemos. vamos encerrar o livro dos Espíritos. Uhum. Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. É 531, Carlos. Exatamente, 531. Obrigada. Todos nela? Todos. Beleza. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então, o que acaba acontecendo? Aquele que nos quer mal aqui na Terra, a gente briga, a gente discute. Quando ele desencarna, ele vai continuar? Ele vai continuar. Ou, se ele entender, num segundo momento, opa, isso aqui não é certo, então ele vai parar. Mas, nós vamos continuar aqui, ó. Pode-se pôr termo a isso? E por que meio? Sim, pode orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las, ao verem que nada lucram. Kardec diz: a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então, vamos lá. A gente sempre diz, se a gente quer escapar do obsessor, a gente tem que vibrar uma frequência diferente da dele. E diferente, para cima. Ai, gente, minha câmera estava desligada, me perdoe. Eu achei que você tivesse deixado mesmo, por isso que eu não falei Não, nada. ninguém me avisou, me perdoe, gente. Tranquilo. Tranquilo, Maria. Importante Tá é que você perdoado. está aqui. Me perdoe de coração, foi sem querer. Aí, Pode continuar, Carlos, você desculpa. tem, então, se você está um pouco acima dele, ele não te acha. Agora, como nós também somos briguentos com eles vão nos achar. Quando é que eles vão parar? Ou quando a espiritualidade amiga consegue convencê-los que aquilo é errado, ou eles percebem que aquilo não leva a lugar nenhum, por si só, o que é mais difícil, porque se ele é um perseguidor, é difícil a ficha cair sem ninguém falar nada. Alguém tem que ajudar, alguém tem que colocar para ele. E se essa questão ele sempre, enquanto ele for espírito inferior, ele sempre vai querer fazer a cobrança da dívida. Se nós fizermos um mal para ele, inconsciente, não tem nada, não foi uma maldade do tipo, eu quero fazer mal. Às vezes a gente comete um erro. Você imagina quem trabalha numa empresa, num cargo de liderança, e chega em alguns momentos que precisa demitir em massa. Qual é a escolha que ele faz para demitir? Às vezes ele não sabe o que ele faz. Tem 10 e precisa reduzir 5. Tem 20 e precisa reduzir 5. E esses que saem felizes? Vai receber vibração excelente ele que está demitindo? Não. Então,
E, às vezes, não é uma atitude dele, também porque ele quer mal da pessoa. Ele está precisando, ele foi obrigado a fazer aquilo. Então, tudo isso mexe com a gente. E se nós não elevarmos o nosso pensamento, como diz muito sempre, com muita frequência, a Marli e o Marcelo, orai e vigiai. Isso, para nós, tem que ser uma constante, diariamente. E não precisa de uma regra para isso. Ai, toda noite eu vou dormir, eu faço uma oração. Ótimo. Todo dia eu acordo, também faço. Ótimo. Mas você pode fazer durante o dia. Sentiu alguma coisa, não mal-estar, mas não se sentiu bem, alguma coisa te afligiu, te deu um arrepio, dá tempo, para, respira, eleva o pensamento. Não precisa fazer uma prece de 5 minutos. Eleva o seu pensamento até Jesus, o teu guia, teu anjo de guarda, pede a ele uma proteção. É coisa de 1 minuto. De preferência num lugar calmo, silencioso. Pode ser banheiro. Não tem lugar para fazer prece. É onde dá. Por quê? Porque você faz isso várias vezes durante o dia. É importante você fazer esse tipo de coisa. Porque, às vezes, você dá uma titubeada no seu pensamento, vê uma notícia na televisão, um estupro, uma agressão a um menor, um feminicídio. Aquilo mexe com a gente. Deixa a gente irritado. Gente, deixou a gente irritado? Quem vem do nosso lado? Jesus Cristo? Não. Bem inferior. E ele está do nosso lado esperando a brecha. Horário de vigiar não é só com regras. De manhã e de noite, a hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir. É qualquer momento do dia. Deu uma titubeada, pensamento, volta. Preciso pensar, ele é errado, ele não está certo, feminicídio, não está certo estupro, não está certo de criança, está tudo errado. Mas eu preciso entender que eu vivo num mundo de expiação e de provas. Eu não sou o cara que vai julgar, quem julga é a própria consciência dele. Ele vai pagar o que ele fez. E eu não posso fazer nada nesse momento, a não ser a minha oração. É a minha oração que eu preciso fazer. Só que a gente vê uma notícia dessa, desculpa, a gente fica nervoso. Nenhum de nós tem sangue de barata. Pois não, Marli? Então, né, há uns dias atrás eu fiquei com raiva do Antoniari, né, por causa da guerra, né? E eu parei por um tempo de ver jornal, sabe? Na hora do jornal, meu marido gosta de assistir, eu saía da sala, vinha e ler um trecho do Evangelho. Então, eu sempre pensava nisso que o Carlos acabou de falar, né? Então, o Carlos tinha comentado que ele, na casa que vocês trabalharam, ele e a Eliane, ele fazia mediação, não é isso, Carlos? Sim. Então, eu queria saber de você se dentro dessa casa que vocês faziam mediação, se vinham muitos espíritos raivosos, nervosos. Vixe, demais da conta. É. Demais da conta. Tem alguns que eu não conseguia orientar para ele voltar bem. Ele estava tão irritado, tão nervoso, que eu pedia para a espiritualidade, ficava ali. Você não pode ficar 2 horas conversando com o espírito. Tem uma fila de espírito para que vai se comunicar. Então, eu via que estava difícil vencer na conversa, eu chamava a espiritualidade amiga para levá-lo e conversar com ele, para a gente poder continuar o nosso trabalho. Aí alguns podem falar assim, então você não deu conta? Não, para mim não é questão de dar conta. É questão de ele ser atendido e não tumultuar o ambiente. Porque mexe com os médiuns que ali estão. Entendi. Não pode virar bate-boca de quem está conversando, do dialogador com o espírito que veio comunicar. Não pode virar bate-boca, isso é errado. Então era com frequência isso? Com frequência, com frequência. Ah, eu tinha essa curiosidade, obrigada. Nós pegamos uma vez que há 200 anos Nossa. ele estava
na fazenda dele, porque as pessoas, 200, você imagina quantas gerações não passou por ali, né? Não sei nem se a fazenda era da família ainda. E ele estava brigando com todo mundo porque ele queria, aquela fazenda era dele. O que aquele povo fazia lá? E ele estava nervoso, irritado, porque ele não queria que aquele povo fosse embora. 200 anos, você imagina quantas pessoas passaram por ali. Aí conseguiu, Carlos? Ele Nós entendeu. conseguimos encaminhar para ele poder fazer o tratamento. Ele não saiu dali convencido de que ele estava errado. Para ele estava certo. Mas você já percebeu que nós temos ainda na matéria esse mania de achar que nós sempre estamos certos? Sim. Porque o que acaba acontecendo? O que é o certo e errado? É aquilo que eu aprendi. Ele aprendeu que aquela fazenda era dele. Sim. Então, você imagina, pensando 200 anos atrás, nós estamos em 2024. Isso deve ter acontecido há alguns anos. Vamos pensar que foi em 1800. 1800 era a época de escravidão. Então, você imaginou se ele não queria saber dos escravos dele? Que não estavam mais lá? Não tem mais escravos no mundo, não é só no Brasil. Então, quer dizer, é tão apegado que para ele as coisas mudaram sem ele estar com sentimento. Se você, sem querer, acabou voltando ao Evangelho, Sim, né? Que a gente não deve se apegar a umas coisas materiais, porque isso tudo é empréstimo. exatamente. Uma coisa vai puxando outra. Obrigada, viu? Os nossos estudos sempre estão entrelaçados. Sempre. Você viu que você acabou voltando ao Evangelho? Bacana. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, eles não vão tirar o problema da nossa frente. Nos auxiliam dando resignação, sabedoria, paciência, tolerância, para a gente poder suportar. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é, sobretudo, por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. A gente pensa que ele usa aqui, né, o buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. A gente pensa que nesse pedido vai acontecer exatamente o que a gente quer. E não é. Você pede prosperidade, vai vir trabalho para você. Não vai vir dinheiro de monte. Tem trabalho para você fazer. E aí, através do seu trabalho, vem o dinheiro. Então, quer dizer, usar a inteligência. Por isso que quando você diz, Marli, a gente precisa estudar, precisa mesmo. Porque é isso que vai te abrir a nossa cabeça. É o estudo, é o conhecimento intelectual. Quando eu consigo aplicar esse conhecimento intelectual nos livros, nas redes sociais, na internet, enfim, qualquer lugar que eu pegue, eu transformo em conhecimento moral. Porque aí eu vou aplicar. Nós sabemos que é errado roubar, que é errado a corrupção. Mas o que acontece nos governos? Só que eles são intelectualmente fracos? Não. Intelectualmente são melhores que nós. Tem doutorado, tem de tudo. Mas não usam para aplicar no conhecimento moral. Eles têm o conhecimento intelectual, mas não têm o moral. A nossa intenção qual é? Os dois caminharem juntos. Estudar e aplicar. Mas nem sempre eu vou conseguir.
Às vezes eu estudo e ainda fico, mas é isso mesmo? Será que é? Será que está certo? Será? Eu fico remoendo aquilo e não vou aplicando. O que eu sempre digo, para nós que estamos no mundo de expressão de provas, não cobremos muitos de nós. A gente não pode ficar passando pano para tudo que a gente erra. Mas também não pode achar que a gente, só porque está estudando e porque é espírita, não vai cometer erro. Porque nós vamos cometer. Em um momento você desliza. Pois não, Marlene? Eu queria falar, né, quinta, né? E sexta foi feriado, é isso? Isso. Quinta-feira, a Jéssica me ligou chorando, porque teve que dispensar todo mundo da catarata, que queimou a autoclave, que é um lugar que esteriliza materiais. E ela me ligou chorando, né? Por isso que eu tô falando para vocês, gente, eu tô adquirindo paciência. Aí ela me ligou chorando, falei, por que você tá chorando? Eu falei para ela, ai, mãe, o pessoal vem de Caconde, vem de São José, o que tem? Falei para ela, não é melhor queimar a autoclave de que talvez evitando algum problema maior que ia acontecer? Não é aqui que falou, Carlos? Né? Que às vezes nós não compreendemos algumas coisas que Deus tenta evitar. Você sabe que depois que eu falei isso para ela, ela falou, mãe, é verdade. De repente ia acontecer alguma coisa, né? Mais complicado, ali vem a espiritualidade, Deus, a sua imensa, né? Seu amor, Jesus, e livra, e você não consegue entender no momento, né? Hoje eu sei porque que eu passei tudo que passei. Hoje eu compreendo. E eu tento passar para frente isso. Você sabe que dali ela parou o choro, acabou. Exatamente, Marlene. É isso mesmo que nós temos que fazer. Né? 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes como prova, mas frequentemente os recusam, como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Se você está tão desesperado porque você quer a fortuna, você vai ser induzido, se você tem maus pensamentos, pelo mal. Não vai ser pelo bom espírito. Então, cuidado que a gente tem que tomar quando a gente pensa muito na questão material e esquece das espirituais. Porque a gente pode ser induzido por um mau espírito. E aí, tomar decisões ruins. Sim. Ok? 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso a influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos. Outras vezes, e o mais frequentemente, é o que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Bom, nós vamos sempre tomar cuidado, a gente fala aqui também, né, com muita frequência, de não achar que a espiritualidade faz tudo. Nós temos nossos erros. Capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, fala que nós temos duas causas das nossas aflições. Anteriores, que vêm de encarnações passadas, e as atuais. As atuais são os nossos erros cometidos agora, que às vezes não tem nada a ver com o passado. Então, a gente precisa sempre fazer, como eu comentei no caso quando a Lucélia falou da ambição, fazer uma avaliação. O que eu estou fazendo é certo ou é errado?
O que eu estou fazendo, eu gostaria que fosse feito para mim? Aí, ok, se eu gostaria. Porque eu estou fazendo certo. Senão, não estou fazendo certo. Estou fazendo mal para as pessoas. Então, eu vou atrair para me ajudar bons espíritos ou maus espíritos? Tudo depende da minha faixa vibratória. Eu vou me conectar com os bons se ela for boa. Se ela for elevada. Vou conectar com os maus se ela for mal. Se ela não for elevada. Então, sempre, é muito interessante, porque sempre está nas nossas mãos. E ele fala isso durante todo esse dia de hoje. Somos nós que vamos decidir o que a gente quer. E é claro, eu costumo falar da doença, né, que a gente escolhe ficar doente. Quando eu falo isso, não é que a gente fala assim, não, eu vou ficar, eu quero tanto ficar doente. Não, não é isso. Mas é pensamento negativo, é atitude inconveniente, as palavras mal faladas que vão da nossa boca. Aí o que acontece? Tudo isso, às vezes, o que eu guardo, tudo isso vai somatizando em mim. E depois eu vou adoecer. Nossa, mas do nada ficou doente. Não é do nada. Não se sabe quanto tempo você está guardando aquelas coisas e agora juntou tudo. O copo não transborda com uma gota. Uma atrás da outra. A última gota vai fazer transbordar, mas ela não é culpada sozinha. E as outras que entraram primeiro? Então, nós precisamos sempre. E, de novo, nós vamos cair no orar e vigiar, né? Essa é uma premissa básica para nós no dia a dia. Não podemos nos esquecer disso, porque senão a gente fica à mercê dos espíritos que querem nos prejudicar. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecer, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece com os ingratos? B. Há, entretanto, muita gente que não ora, nem agradece. E para quem sai, tudo bem. Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem. Por quê? Quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Quanto mais é dado, mais você tem que fazer. Para o bem dos outros. Nós não vamos crescer só porque eu adquiro conhecimento para mim. Não adianta eu ficar adquirindo conhecimento, estudando. E eu coloco esse conhecimento em prática de todo mundo, para que todos tenham, ou eu guardo para mim? Eu tive a felicidade de trabalhar profissionalmente e nunca fui uma pessoa que não ensinasse. Lá atrás, para eu poder, quando eu estava na Cocan, em Catanduva, o meu chefe chegou e falou assim: Carlinhos, você faz folha, dominguinho faz férias, eu quero inverter. Eu ia fora do horário ensinar ele a fazer o serviço e ele fora do horário ensinar a fazer o serviço. Então, um ensinava o outro. Fora do horário, a gente trabalhou desse jeito. Contrata outra pessoa, você, Carlinhos, vai ensinar ele a fazer apontamento de cartão. Senta do meu lado aqui. Então, é assim que faz apontamento de cartão. Eu entendia isso da seguinte forma para mim: se eu não ensinar, ele não vai aprender. Se ele não vai aprender, eu não vou poder ficar ali para outra coisa. Como que eu vou aprender outra coisa se eu estou amarrado nessa? Então, eu sempre ensinava. Quando eu pedi demissão, meu gerente falou assim: você vai ficar aqui 30 dias cumprindo a vista, que eu quero que você ensine o estagiário. Beleza? Com 20 dias, ele falou: pode ir embora, porque o estagiário já está sabendo o que eu quero. Eu ensinava e falava assim para ele: eu não vou fazer. Quem vai fazer é você. Porque se eu fizer, você não vai aprender. Então, dava as coordenadas e saía. Voltava e conferia. Por quê? Porque só vou aprender coisas novas se eu me libertar das outras. E isso não é só no trabalho, isso é aqui na vida nossa. Se a gente só ficar lendo livro e não colocar esse conhecimento que a gente tem para os outros, para que serve? Não serve. Então, nós precisamos estar sempre colaborando. Porque todos nós
temos uma boa palavra. Todos nós. E vamos atrair os bons espíritos porque nós estamos imbuídos do bem. Nós queremos o bem dos outros. E se eu quero o bem dos outros, eu vou ter bem para mim. Obrigada, Carlos, foi muito esclarecedor, viu? Eu agradeço vocês. E obrigada pela oportunidade da gente estar conversando outros fatos, né? Uhum. É tudo um grande aprendizado. Gratidão mesmo. A Lucélia agora? É, Ai, vamos às vibrações, Lu. vamos agora abrindo os nossos corações, muito amor e carinho, e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração daqueles que começaram a guerra e a todos os homens envolvidos. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vamos vibrando ao nosso Brasil. Que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro. Creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias, aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os hospitais, aos doentes e seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros, aos funcionários. Vamos vibrando a todas as escolas do mundo inteiro, aos alunos, aos professores, diretores, vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições, bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança, para melhor. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, tolerância um com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis. Que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos os nossos familiares. E vamos deixando uma vibração bem amorosa nas mãos do plano espiritual, utilizar aonde for mais necessário. E vamos vibrando para a lista de assistidos, aos encarnados e desencarnados, que o plano espiritual auxilia a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique nossas águas, com o remédio necessário a cada um de nós. Assim seja, graças a Deus. E continuando com o nosso pensamento elevado, vamos agradecer. Vamos agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, nos ajudando, que estiveram conosco, nos intuindo para mais esse estudo. Vamos agradecer ao aprendizado da noite, ao estudo da noite, que nós possamos colocar em prática para a nossa melhor evolução. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, e à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permitam aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho que refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que nós possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para a reunião de vibrações. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Eu vou falar tchau, que tem gente batendo aqui. Tchau, Tá tchau. bom, tchau, Lu. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Boa noite, Li. Boa Boa noite, noite. Carlos. Boa noite, Dona Clara. Fiquem com Deus. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, Dona Clara. Que Deus te abençoe. Um beijo, tá? Fiquem com Deus até quarta-feira, se Deus Até quiser. quarta. Até quarta. No Dia da Consciência Negra. E aniversário da Eliane. Ah, é? Dia da... O aniversário é importante, é feriado. Verdade, olha que presente. Que delícia. Beijo, Li. Tchau. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Stop recording.